Alô, meus amigos gaúchos, ó, uma mensagem para vocês. Mandem para mim qualquer oi aqui nesse WhatsApp aqui, ó, 32999618000 e nós vamos mandar um presente para você no seu WhatsApp, tá bom? Isso é para os gaúchos, viu? Aqueles que têm o DDD do Rio Grande do Sul, ok? Bem, agora vamos entrar no assunto de hoje, que é sobre a batida de cabeça entre o presidente Lula e o presidente Maduro. Bem, o que nós estamos falando aqui é um assunto muito sério. Por quê? Porque o que pode estar acontecendo na Venezuela é o fim realmente de um sistema ditatorial. Nós estamos na expectativa de achar que aquelas eleições lá vão tirar o Maduro da jogada. Como? Não sei, tá certo? Mas parece que o Maduro está disposto a entregar o ouro. Mas está mesmo, João? Não sei. Vamos ver? Bem, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o recorte que eu vou trazer aqui é da CNN, tá certo? E a CNN, eu gosto muito da CNN, principalmente daquele programa WW do Weiner, né? William Wacker, né? Porque ele faz muitas análises, então ele cutica, ele futuca, entendeu? Embora a CNN, né, é um veículo de comunicação ligado aos democratas lá dos Estados Unidos, né? E a gente sabe também como é que eles funcionaram aqui no Brasil na época do 8 de janeiro, né, acusando o pessoal de terrorista, aquela coisa toda, né? Tentativa de golpe, um jornalismo sem ser investigativo, meio lacração, entendeu? Mas, enfim, é o lado, né? Ele tem lado, e o lado deles é o democrata, tá certo? E os democratas americanos têm relação com os democratas brasileiros mais voltado para aquele grupo do PSDB, aquele grupo antigo que governou São Paulo, né, que disputou várias eleições contra o PT. Então, esse grupo é o grupo mais aliado com os democratas dos Estados Unidos. Não é bem o PT, o PSOL, o PCdoB, entendeu? Mas o desespero de perder o controle do Brasil fez com que os democratas americanos apoiassem uma coligação com a esquerda radical aqui para poder não deixar que o Bolsonaro ganhasse de novo, porque seria, né, a direita, que é aquilo que os democratas não querem para os Estados Unidos, esse alinhamento da direita americana com a direita brasileira, tá certo? Então, desculpa, vamos avaliar essa questão do Maduro. Por quê? Porque o Maduro também, no meu modo de entender, tinha uma certa, sabe, uma certa parceria oculta com os democratas americanos, tá certo? Para os democratas americanos sempre foi confortável ter uma ditadura na Venezuela, porque a Venezuela era um país que fazia parte da OPEP. A OPEP é os países membros, né, dos maiores produtores de petróleos do mundo. E a Venezuela sempre tinha uma presença forte, porque é um dos maiores reservas de petróleo do mundo. Bem, desculpa, hein? Então, ter uma potência, né, do petróleo no quintal dos americanos, para os democratas não era interessante. Então, segura o Maduro aí, fala, então com o Maduro a gente pode fazer restrição, fazer boicote, e a gente dá guarida para ele. Então, os democratas, eles são muitos assim, eles financiam muitas ditaduras, né, pelo mundo. E essa é uma crítica que é feita, né, aos democratas nessa circunstância. Bem, essa é uma avaliação minha, posso estar enganado, tá certo? Mas vamos ver a questão do Maduro, né? Porque a Venezuela, o Maduro fala, ó, eu acho que eu não posso mais contar com os democratas, eu acho que eu não posso mais contar com o Biden, e eu acho que eu não posso mais contar com o Lula. Por que ele não pode mais contar com o Lula? Bem, não foi o Elon Musk que disse, Elon Musk, eu não consigo acertar esse nome, não foi o Elon Musk que disse que o Lula é um fantoche, quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, que o Lula está na coleira? Ou seja, se o Lula está na coleira, o PT está na coleira. Se o PT está na coleira, não é o PT que manda no Brasil. Então, essa parceria, né, da esquerda brasileira com a esquerda da Venezuela, ó, o Maduro já mandou pro sal, falou, ó, tchau para vocês, PT.
vocês não estão mais mandando no Brasil. Quem está mandando ali é o Alckmin, né, escondido ali por trás do Lula, e o Geraldo e o Alexandre de Moraes com as suas façanhas na justiça. Bem, então, pode sim ser que o Maduro tenha percebido isso, falou assim, olha, eu não vou dar bola para o Lula não, porque o Lula não manda mais nada. O Lula é um zero à esquerda, é um fantoche lá no Brasil, é um cara que está só pagando mico, né? E está destruindo a esquerda todinha porque está deixando o PSDB, aquela turma antiga que estava no PSDB, né, que fez essa parceria para trazer o Alckmin de volta junto com o Lula, né, que era a intenção dos democratas americanos, bem, que a CNN bancou, que a Globo bancou, porque Globo e Lula nunca casou, né? Todo mundo chamava, né, o pessoal da esquerda chamava sempre a Globo de Globo lixo, mas bem, vamos entender isso agora. Agora vamos pegar e analisar esse recorte que eu fiz, né, da CNN. Eu gosto muito de pegar da CNN, porque a CNN ainda é uma fonte boa de notícias, e por mais que eles tenham, né, um lado, tenham uma tendência, né, eles procuram fazer análise. E o William Vac não está colocando, né, o nome dele, ele não está se lacrando, ele está deixando a coisa assim, mas, sabe, ele rebola para sobreviver em cima dessa coisa do lado, né? Então vamos lá, vamos entender isso. Eu vou parando aos poucos, vocês vão entendendo o que nós vamos falar. Vamos ao assunto Venezuela. O Tribunal Superior Eleitoral informou que desistiu de enviar observadores lá para o país vizinho para acompanhar as eleições marcadas para domingo. Essa decisão foi em resposta a acusações do ditador Nicolás Maduro, que criticou o processo eleitoral aqui no Brasil. Em meio à campanha para um terceiro mandato, o presidente venezuelano criticou o sistema eleitoral brasileiro e de outros países. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias. E se hace uma auditoria caliente, como vocês sabem, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. A CNN entrou. Bem, o que ele está dizendo é que ele está jogando lenha no ventilador, entendeu? Quer dizer, está jogando bosta no ventilador. E falou assim, pô, olha, enquanto a gente tinha aquele esquema no Brasil que elegia só o PT, né, e tinha do outro lado o PSDB, né, era interessante ter esse sistema, porque a gente até ajudou a montar, né, porque a urna eletrônica tem uma história com a Venezuela, né? Bem, aí, a partir do momento que 2022, tá certo? O pessoal, não, em 2018, né, quando o Bolsonaro ganhou, a turma do PSDB, que estava junto com o governo Temer, na época era máquina, colocou a mão no sistema da urna eletrônica e fez a leitura e descobriu como é que o PT ganhava as eleições no Brasil durante esse tempo todo, tá certo? E aí o que aconteceu? Em vez de estourar a boca do balão, o PSDB na época, né, o Alckmin, sabia que não tinha cacife para voltar, porque a direita estava forte. O que ele fez? Ele foi lá e buscou o PT, tirou o Lula da cadeia e falou assim, vamos fazer uma parceria, vamos continuar com esse esquema, tá certo? Só que é o seguinte, você sai na cabeça, eu saio de vice, mas a política, a gente é que vai, entendeu? A gente vai te dar um apoio, mas você está na nossa mão. Quem disse isso não sou eu, é o Elon Musk. Falei, ó, o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes. Bem, o Maduro entendeu isso. Ele falou, bem, por que eu vou ficar agora defendendo a urna eletrônica no Brasil? Vou ficar defendendo o sistema eleitoral no Brasil? Se o nosso adversário hoje já sabe do esquema e está usando ele, eu não quero mais isso. Não é interessante mais. Entendeu? E os americanos? O Joe Biden também já está perdendo o fio da meada, né? Já está perdendo a noção das coisas, né? Não posso contar com ele também, né? Então o sistema americano também não é auditável. Aquele esquema lá está furado. Ou seja, vamos entregar o negócio de uma vez, entendeu? Porque já está na mão do pessoal, né? Da social-democracia. A gente não tem mais controle sobre isso. Então estoura a boca do balão, entendeu? E aí, o que aconteceu com o governo brasileiro?
olha só a reação do governo brasileiro com relação a isso. Vocês estão achando interessante? Vocês ainda não viram nada. Esse vídeo está muito bom, tá? Então deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Este é o vídeo 311 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Então, o que nós estamos trazendo aqui nada mais é do que o resultado de uma pesquisa que nós temos feito ao longo desses 2 anos, quase 2 anos que nós estamos já avançando com esse trabalho. Então, se tem no Brasil hoje uma comissão que entende de todo o processo eleitoral, porque fez uma auditoria no processo eleitoral brasileiro, e já temos um relatório pronto, já até distribuímos para muitas pessoas, nós sabemos, estamos falando com conhecimento de causa, tá certo? Mas a gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, a gente está aqui para você entender a realidade, porque o povo tem que se posicionar, né? E hoje, esse mundo perdido, você precisa de uma luz. Então, por isso que eu falo para você, não desista da CCI, apoie a CCI, está aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor que vocês puderem, mandem aqui para a gente continuar avançando com essas informações para vocês, tá certo? E aí o nosso WhatsApp está aqui, ó. Vocês querem trocar informação com a gente também, 3299618000. Principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, viu? Já mandei o recado, manda um oi para a gente aqui que nós temos um presente para vocês, tá bom? Bem, então vamos agora continuar avançando, né? Para vocês entenderem como é que o governo brasileiro reagiu a essa acusação. Poxa, será que o Alexandre de Moraes vai colocar o Maduro nos inquéritos da fake news? Vamos ver, vamos continuar avaliando. Es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. A CNN entrou em contato com o TSE para comentar a fala de Maduro e aguarda retorno. Procuramos também Itamaraty, que decidiu não comentar as declarações de Nicolás Maduro. Maduro também rebateu críticas sobre sua fala de que poderia haver um banho de sangue caso a oposição vença nas urnas. Até mesmo o presidente Lula, aliado do líder venezuelano, disse ter ficado assustado com a retórica. Eu não dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Pesquisas recentes apontam uma ampla vantagem do candidato da oposição à presidência, Edmundo Gonçalves, em relação a Nicolás Maduro. Em entrevista à CNN, o candidato da oposição disse acreditar numa transição pacífica de governo caso Maduro saia derrotado, mas também afirma que seu partido e aliados sofrem perseguições. Há uma campanha brutal contra a candidata, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y eso es repetido en situaciones día tras día, a cada rato es eso, agresiones verbales, hostigamientos. Organizações de direitos humanos acusam o governo venezuelano de manter presos políticos. O procurador-geral do país fala que os detentos são terroristas. Aqui há mais de 300 pessoas presas, no por motivos políticos, sino por estar vinculados a atentados terroristas. Nosotros no procesamos a nadie, yo soy titular de la acción penal, por su opinión política. O ministro... Bem, agora é importante esse detalhe que eu mostrei aqui. Olha, eles falaram que na Venezuela existe perto de 300 presos políticos e que o homem que é esse aqui, ó, nós estávamos falando sobre ele, né? Esse fulano de tal aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo congelar ele aqui. Esse senhor aí, ó. Existem mais de 300 pessoas presas, não por motivos políticos, porque são terroristas. Bem, o que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil mais de 1.000 pessoas presas. Sabe por quê? Por motivo de terroristas. Não é? E a CNN foi uma que ajudou a chamar essa turma de terroristas. Vocês lembram disso? Então, a Venezuela, perto desse governo do Brasil, é fichinha. Pelo que nós estamos vendo aqui, é fichinha. Então, por que eles não rebateram
quando lá o Maduro falou, olha, o sistema eleitoral brasileiro, né, não é seguro, né, não tem como auditar. E aí ele, Itamaraty, nada. O TSE, nada. Ninguém falou nada. Por quê? Porque eles sabem, né, que o homem lá conhece. Então, o que está pegando, meu amigo, é que o castelo de areia está desmoronando, tá certo? E o Maduro já sacou isso, entendeu? E ele não é bobo, ele está pulando fora. Falou assim, ó, lá nos Estados Unidos já dançou, no Brasil já dançou, a turma do PSDB já tem o controle do sistema. Então, nós não vamos ficar aqui enchendo a bola do Lula, por quê? Porque a gente não quer alimentar isso mais, não tem mais aquela vantagem que a gente achava que tinha. Então vamos continuar vendo. Vou voltar aqui um pouquinho, para vocês perceberem esse detalhe, né, desse Alexandre de Moraes venezuelano. A cada rato es eso. Agresiones verbales, hostigamientos. Organizações de direitos humanos acusam o governo venezuelano de manter presos políticos. O procurador-geral do país fala que os detentos são terroristas. Aquí hay más de 300 personas presas, no por motivos políticos, sino por estar vinculados a atentados terroristas. Nosotros no procesamos a nadie, yo soy titular de la acción penal, por su opinión política. O ministro da Defesa afirmou nesta terça-feira que as Forças Armadas venezuelanas vão respeitar os resultados eleitorais do próximo domingo. El que perdió que se vaya a descansar. Eso es todo. Quando o TSE recebeu o convite para participar ali como observador das eleições da Venezuela, a primeira resposta foi negativa. A gente lembra disso, a gente chegou a noticiar isso. Teve uma nota do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que não ia aceitar esse convite. Em julho, agora, recentemente, teve uma mudança, então a Corte Eleitoral concordou em mandar 2 observadores. Aqui nos bastidores, a nossa apuração indicam que o governo Lula acabou ali sugerindo com ênfase que o TSE mandasse esses 2 observadores. Mas, diante hoje das críticas, ataques de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, o TSE recuou. E o Acordo de Barbados diz explicitamente que precisava libertar os presos políticos, que precisava permitir a livre competição. Mas eu tenho notado um alinhamento que é mais ou menos também o que os americanos estão pensando nessa reta final, pelo que eu pude colher durante essa semana. Um respeito ao Acordo de Barbados e um respeito ao resultado eleitoral. Vamos ver se isso é para valer, mas eu estou sentindo nessa reta final da campanha e da eleição um alinhamento maior ao pensamento, vamos dizer, dos Estados Unidos sobre Venezuela do que ao histórico petista em relação à Venezuela. Bem, então o que nós vimos ali? Que o Maduro criticou o sistema eleitoral brasileiro. E o Brasil ia enviar observadores para acompanhar lá. Aí, depois criticou, falou, não envia mais não. Não envia mais não. Não toque no assunto. Não vamos alimentar a lebre. Finge que não é com a gente. Tá certo? Por quê? Por que não se defendeu contra o Maduro? Por que não abriu o debate contra o Maduro sobre o processo eleitoral? O Maduro conhece. Oh, se não conhece. Ele trabalha com isso lá. Tá certo? E quando o Maduro está falando, é amigo do Lula, né? Ele não está construindo uma narrativa. Ele está falando verdades. E essas verdades estão machucando o pessoal do governo aqui. Fala, olha, gente... Maduro agora resolveu colocar lenha na fogueira. Será que ele vai, né, como diz assim, jogar bosta no ventilador? E aí, o que está acontecendo é que, na avaliação dos analistas aqui, é possível, sim, que o Maduro, entendeu, esteja querendo se alinhar já com a possível situação da direita americana. Porque ele já viu que a esquerda, né, quer dizer, o Trump venceu o Joe Biden com 6 meses de antecedência. Ele derrotou o Joe Biden, tá certo? Aquilo lá foi um lockdown, né? Como é que eles falam? Né? Quando você, né? Eles estão ali numa luta ali, aí né? Derruba o cara no chão e fala, agora você já não dá mais, vamos acabar a luta antes, porque... Então o que aconteceu foi isso, entendeu? O Joe Biden, que era o adversário
do Trump, que eram as duas rivalidades, com 6 meses antes das eleições, já caiu. Então, quer dizer, o Trump derrotou o Biden 6 meses antes das eleições. Entendeu? Deu um lockout nele. E isso está deixando o Maduro preocupado. Ele falou assim, não, eu não vou bater de frente com a direita americana. Não vou, porque ali é jogo pesado. Aquela turma ali é séria, entendeu? E eu não tenho mais o Biden para segurar minha onda aqui. E eu não tenho o Lula também, porque lá no Brasil, o Lula está de coleira. Quem manda lá é o pessoal do PSDB. Então, ó, o negócio está ruim pro meu lado. Vou jogar lenha na fogueira. Continue vendo. Parece que o conselho do Maduro está pegando. Melhor ficar quieto e tomar chá de camomila, Hussein. Bom, o presidente que se meteu sem ser convidado numa série de temas internacionais nos quais o Brasil não tem nenhuma influência, como é o caso da faixa de Gaza, como é o caso da Ucrânia, e agora, quando é atacado por um vizinho, fica em silêncio, é uma covardia, né, atroz. Bem, então essa covardia atroz, por que não responde? Porque quem cala consente, entendeu? Então, o Maduro, ó, se o Maduro, né, se a direita ganha lá na Venezuela, se a oposição ganha na Venezuela, entendeu? Isso vai desmoronar aqui, porque o Maduro já falou, olha, no Brasil o negócio é assim, eles estão falando, né? O Maduro comprou o discurso do Bolsonaro, né? Ó, ali o negócio já está na mão da social-democracia, eles querem controlar, eles querem usar o sistema que o PT usou durante muito tempo para se manter no poder, entendeu? E está usando o Lula quase como um refém, o Lula está de mãos atadas, então eu vou estourar a boca do balão, eu vou falar, ó, é isso mesmo, lá o negócio lá foi entendeu? Na mão grande, e aí o que acontece? O governo brasileiro tremeu, entendeu? E aí se acovardou, por quê? Porque não vai bater de frente, porque olha, isso tá para explodir também em qualquer lugar no Brasil, tá certo? Porque o William Mosca já falou, Alexandre de Moraes influenciou nas eleições, entendeu? Então, o sistema político brasileiro, né, vai entrar em ebulição com essas falas do Maduro, né? E o que vai acontecer na Venezuela vai impactar aqui com certeza, tá certo? Continue assistindo. Isso que o Lorival bastante destacou aqui, apesar das falas de Maduro, não houve uma reação do Itamaraty, nem por parte do Palácio do Planalto, se quisessem ter uma reação mais política e menos pela área da diplomacia, mas também não teve. E depois, mesmo quando ele diz das urnas eletrônicas, questiona a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro, também tem gente minimizando isso. Aí, para tentar suavizar essa reação de Maduro, ainda colocaram, olha, mas agora tem um sinal ali, o ministro da Defesa dizendo que vai respeitar o resultado das urnas. Me parece que está tendo uma ginástica para tentar justificar essas falas de Maduro, é bom e esse não ponto. ter nenhuma reação. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, gente, antes de eu terminar, eu vou pedir para vocês curtirem, tá? Comentarem e compartilharem, tá certo? Porque a nossa intenção aqui não é pôr fogo no parquinho. O que a gente vem falando aqui há muito tempo, não é? E que houve muita censura, nosso canal foi restringido várias vezes, nós chegamos a perder um canal a TV Del Rey, né? Chegou a perder um canal no YouTube por causa disso. Então, a gente passou por várias restrições, tá certo? E parece que os ventos estão mudando, né, no mundo inteiro, porque esse apagão que teve na internet, esses dias aí passados, entre o assassinato, a tentativa de assassinato do Trump e a renúncia do Biden, houve esse apagão. Esse apagão, meu amigo, pode ter certeza, isso aí foi para tire os rastros da internet.
Tire tudo que pode deixar, porque a coisa está virando. E a gente não vai mais ter controle sobre isso. Tá certo? Então, vamos terminar e dizer que a Venezuela é um céu perto da política no Brasil. Tá certo? Vocês vão ver agora uma narrativa aqui. Eu vou terminar com esse material aqui. E vocês vão ver o seguinte. Essa jornalista falando sobre a questão da censura na Venezuela. Tá certo? E isso aí é fichinha perto do que aconteceu no Brasil. Tá certo? Preste atenção. Por quê? Porque tinha que esconder esses detalhes. Que o Maduro está botando lenha na fogueira. E o Maduro não é alguém da direita. Concorda comigo? O Maduro é raiz da esquerda, né? É o aliado primeiro do Lula, que recebeu, né, o Maduro aqui de tapete vermelho, né? Que deixou o homem dar um soco aí no peito de uma jornalista, só porque ela fez uma pergunta sobre questão de dívida. Mas vamos ver. Imagine que fosse no Brasil. Eles estão falando da Venezuela, mas você vai ver eles falando da Venezuela e você vai imaginar, não, isso não é a Venezuela, isso é o Brasil. Preste atenção. Vai entrar. É a denúncia do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Imprensa da Venezuela, que alega haver um impedimento cada vez maior ao acesso à informação de fontes críticas ao governo. Na rede social X, o jornal Tal Qual denunciou que o governo impôs que operadoras de internet bloqueassem seu site. Outro site, o Runrunes, passou a ser bloqueado por mais operadoras. A reportagem da CNN, que está na capital venezuelana, tentou sem sucesso entrar nos sites dos jornais Eu Nacional, Tal Qual e nos portais Efecto Cocuyo, El Estímulo, La Patria, Infobae e Monitoreamos, a maioria deles de linha editorial opositora. A única maneira de acessar esses endereços eletrônicos foi mediante links alternativos disponibilizados pelos próprios meios de comunicação para contornar a restrição. Para o sindicato, a situação é grave e representa a censura prévia, além da violação de leis que garantem a liberdade de expressão. Censura prévia? Hein? Nós não estamos falando do Brasil? Hein? Continue assistindo. Segundo o sindicato, entre os 60 sites bloqueados há meios de comunicação, ONGs de defesa da liberdade de imprensa e agências de fact-checking. Ainda segundo o sindicato, os meios de comunicação e sites não recebem notificação prévia ao bloqueio e nem são informados da justificativa das restrições. Brasil. É isso que está lá naquela subcomissão lá americana lá sobre, né, o que o Elon Musk foi denunciar. Né? E isso é o que Alexandre de Moraes fez aqui no Brasil. É que o TSE tentou fazer e fez durante muito tempo. Tira, não fala por que tira e não responde e deixa fora do ar. Venezuela é fichinha perto do Brasil. Só que o Maduro está chutando o balde. E está deixando essa turma aqui preocupada, porque nós estamos ficando sozinhos no mapa da mina. Continue assistindo. A CNN procurou integrantes do governo para comentar a restrição do acesso aos sites, mas ainda não obteve resposta. Luciana Tadeu, de Caracas, para a CNN. Mas esses sinais, voltando a esses sinais, são péssimos, Carol. São sinais de que o Maduro vai fazer de tudo para não entregar a presidência. Então nós temos aqui, de novo, vamos mostrar o que está acontecendo. Primeiro, censura aos sites de informação na Venezuela. Brasil. Quais são os países que fazem censura a sites de informação? Vamos dar uns exemplos. China, Irã, Arábia Saudita, Cuba. Esses países são todos ditaduras. Brasil. E tentam controlar a informação. Então, péssimo. E péssimo, pior ainda, que isso aconteça às vésperas da eleição. Brasil. Nós temos informações de observadores venezuelanos, ONGs, dizendo que pelo menos 71 opositores, sejam eles políticos ou assessores da oposição, foram presos nos últimos meses às vésperas da eleição. Brasil.
Quem faz isso? Regime autoritário. O cenário, insistindo mais uma vez, não é bom. Mas nós não podemos também nos antecipar e dizer que a eleição vai ser fraudada ou que vai ter violência. Vamos esperar que isso não aconteça. Mas os sinais são péssimos. O regime é completamente controlado pelo Maduro e pela sua turma. Não existe um judiciário independente, não existe uma comissão eleitoral independente, não existe um legislativo independente. Brasil! São todas características do quê? De uma democracia, em que cada poder tem autonomia, em que existe rotação no poder, coisa que não acontece desde que o Chávez chegou ao poder, depois ungiu o Maduro para ficar no lugar dele, e o Maduro aí detonou de forma geral e criou uma ditadura, inclusive, bastante violenta. Brasil! Primeiro Lula com 2 mandatos, depois a Dilma com 2 mandatos, Bolsonaro conseguiu furar a bolha, conseguiu entrar, apanhou até e aí voltou. Lula com Alckmin. Ou seja, não tem rodízio. É a monopolização. Entendeu? É a ditadura venezuelana. Em alto grau. Tá entendendo? Continue acabando. Tá acabando, viu, gente? Com prisão de adversários políticos. Brasil? Com impedimento para que muitos candidatos pudessem participar das eleições. Brasil? Maria Corina Machado é a líder inconteste neste momento da oposição. Para você implantar uma ditadura e para você implantar um regime que prende adversários políticos, que censura a imprensa, que tenta manipular os votos. Brasil? Como já aconteceu em outras eleições. Tudo isso pode, infelizmente, se repetir no domingo, mais uma vez. Bem, então, quando ele fala da Venezuela, você que está assistindo e sabe e conhece a realidade brasileira, Brasil. E agora, meu amigo, o Maduro está chutando o balde. Ele fala, olha, essa ditadura que está acontecendo no Brasil, do judiciário, entendeu? Da monopolização do sistema judiciário, entendeu? E para garantir quem? Para garantir que o PSDB, aqueles antigos do PSDB, que eram os adversários do Lula, né, assumam o poder porque não tem voto e vai ficar, né, na tutela do Lula, né? Bem, Maduro é um cara experiente, um cara vivido, conhece o que está acontecendo no mundo, entendeu? E sabe que lá nos Estados Unidos ele não vai ter essa retaguarda que ele precisa. Ele está caçando um jeito de arranjar um lugar para ficar. Entendeu? Ele quer sair e fala, eu vou sair porque o negócio está pegando e se eu bater de frente aqui, eu estou ferrado. Tá certo? Então tá bom. Compartilhe, comente. João, você está viajando na maionese, você só falou abobrinha. Comente. Tá bom? Isso aqui é liberdade de imprensa. A CCI é isso, a CCI é plural. A gente não está aqui para dizer o que a gente está falando, é verdade, tá certo? Mas que nós aqui já temos, né, um relatório que fala sobre o processo eleitoral, a única coisa que eu discordo do Maduro é que o nosso não é auditável. Eu consegui auditar, a CCI conseguiu auditar e conseguiu mostrar. Nossa auditoria, assim como na época o PL também conseguiu mostrar, né, que houve 4 milhões de votos, mais de 4 milhões de votos após as 17 horas, depois que fecharam os horários eleitorais, as zonas eleitorais, entendeu? E que esses votos, na sua grande maioria, aconteceram quase todos, né, nos estados do Nordeste, onde o Lula foi o mais votado, certo? Então, tudo isso, né, a gente entende que o Maduro não estava errado quando ele fala que a coisa no Brasil está pegando, tá certo? E o governo brasileiro não fala nada. Por quê? Porque ele está em xeque. De certa forma, as coisas podem piorar para o lado de cá. Entendeu? Com a vitória da oposição na Venezuela e o Maduro entregando o ouro, o que vai sobrar aqui? Nada. Entendeu? Porque o Lula já sacou, o Bolsonaro, o Maduro já sacou, porque ali não é o Lula que manda. Meu amigo Lula, meu companheiro de Fórum de São Paulo, já era, rapaz. Nós estamos no sal.
né? Vou chutar o balde aqui, porque essa turma que está aí está querendo só te usar. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todos vocês. Comentem, compartilhem, né? Se inscrevam no nosso canal João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, né? E tem um canal de cortes também no YouTube, tá certo? E eu espero que vocês deixem esse vídeo circulando, né, gente? Aqui é liberdade, né? Nós não somos um país democrático, então vamos deixar, né, que esse vídeo, né, seja compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam ter uma avaliação sobre o que estamos dizendo, tá certo? E comentem, se você estiver errado, João, eu vou falar para você, está errado, João, comenta. João, é isso mesmo, João, comente, mas comente, tá certo? É importante que a gente agora coloque para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vem guardando por muito tempo, tá certo? Se lá pode ser que os presos políticos vão sair, os 300 presos políticos vão sair. Por quê? Porque o Maduro vai pendurar as chuteiras, tá certo? Aí a gente consegue avançar aqui no Brasil e libertar mais de 1.000 presos políticos. Que o Brasil não é a Venezuela, é pior do que a Venezuela. Tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias brasileiras. Aí, isso é sério, tá bom? Ninguém fique sem a bênção da Mãe Santíssima.